Dando continuidade, então, à parte 2 da segunda aula, o que nós vimos na primeira parte foi o histórico desenvolvimento de proposta dos modelos atômicos. E o último que nós vimos foi o de Rutherford, certo? Na verdade, do Rutherford, e nós vimos uma proposta que vai chegar a ser uma proposta do Bohr. Nós vamos ver nessa parte, na verdade. Qualquer modelo atômico que seja proposto, seja ele pelos gregos, por Dalton, como nós vimos, ou Rutherford, sempre que você propõe um modelo, seja um modelo da estrutura atômica, seja uma teoria, seja uma hipótese, em termos científicos, e esse é o grande diferencial da ciência para uma crença ou qualquer outro tipo de sistema de verificação da realidade, é que ela tem que ser testada e ela tem que ter a capacidade de prever fenômenos. Então, se você propõe um modelo atômico, você tem que propor um que possa prever e explicar fenômenos observados, certo? Então, nesse sentido, o modelo que foi proposto por Rutherford, assim como daquele de Thomson, tinham que explicar fenômenos que eram observados na época. 3 desses fenômenos, que a gente vai ver agora na parte B, tinham problemas de ser explicados pelo modelo de Dalton, de Thomson e também de Rutherford. Né? Eram eles, né? Ou são eles, a radiação do corpo negro, o efeito fotoelétrico e o espectro atômico do hidrogênio e da quantização da matéria. O que significa isso? Nós vamos definir o que é corpo negro, nós vamos entender o que é a radiação do corpo negro. O efeito fotoelétrico foi explicado por Einstein, e na verdade ele ganhou o prêmio Nobel por isso, não pela teoria da relatividade, que talvez muitos já ouviram falar, que é a produção de elétrons por uma superfície metálica, quando sobre essa superfície você projeta luz, né, ou ondas eletromagnéticas. Então, alguns metais, quando você põe eles sobre determinadas cores de luz, eles emitem elétrons e você pode usar esses elétrons para gerar trabalho, ou seja, gera corrente elétrica. O outro é quando você tem gases dentro daqueles tubos evacuados, do jeito que a gente viu os tubos do Geisler, ou que o Faraday fazia os experimentos. Quando você aquecia ou passava corrente elétrica, você tinha emissão de luz, mas não era qualquer cor de luz. Cada gás emitia determinadas cores. Como esses efeitos têm a ver com a emissão, a interação de radiação com a matéria, era da matéria ou com a matéria que estava tendo origem, estava sendo a origem desses fenômenos. Então, a matéria tinha uma propriedade ou uma estrutura que, quando submetida a essas condições que eu falei dos experimentos, gerava esses resultados. Então, o modelo atômico ele tem que explicar isso daí, certo? E esse é um dos grandes problemas que começou com o modelo de Rutherford. Então, primeira falha, como eu já tinha comentado na aula anterior, na parte 1 dessa aula, era uma falha incompatível com a física clássica. Na física clássica, se aprende no ensino médio que quando você tem 2 cargas de sinais opostos e elas estão próximas entre si, elas se atraem até uma certa distância e ficam naquela distância. Então, se você tem um modelo como proposto por Rutherford, onde você tinha os elétrons próximos dos núcleos e numa órbita ao redor dele, elétrons têm sinais, né, são cargas negativas, o núcleo estava com carga positiva e eles iam se atrair e grudar tudo de novo lá, como se fosse o modelo não de pudim de passas dessa vez, mas de um pudim recoberto com passas, certo? E isso era incoerente com o que eles conheciam na época, ou seja, os conhecimentos da física clássica. Então, o experimento de Rutherford dizia: a matéria é desse jeito, ela é vazia, certo? E ela as cargas são separadas, não juntas. Mas a física clássica dizia que isso daí não podia ser. Além disso, se fizer o teste do modelo de Rutherford para tentar explicar justamente o comportamento, como eu havia dito, né, de
desses três fenômenos importantes, ele também não conseguiria explicar. Então, recordando, a radiação do corpo negro, né, nós vamos ver que é uma radiação que é emitida por corpos aquecidos. Quando você aquece, todo mundo já deve ter visto isso daí, nós vamos ver mais em detalhes. O efeito fotoelétrico, aqui é um esquema de um sistema fotoelétrico, onde você tem aqui uma chapa metálica, outra chapa metálica. Essas chapas estão conectadas a uma fonte de tensão, uma bateria nesse caso. Aqui tem um medidor de corrente e quando aqui dentro é um tubo fechado, certo? E quando você emite luz, nesse caso luz azul, atingindo uma das placas, normalmente a placa com o que está ligado à parte positiva aqui, você tem emissão de elétrons para outra placa, certo? Na verdade está invertido isso daqui, a emissão normalmente acontece, a iluminação acontece aqui, os elétrons vão para a parte onde é positivo. De qualquer modo, isso daqui teria que ser explicado pelo modelo atômico proposto. E o último é aquilo que eu disse sobre emissão de cores. Quando você vê emissão ou absorção de cores de um material, você pode expressar isso ou mostrar isso na forma de um gráfico, ou como está desenhado aqui, ou está sendo representado aqui. Você tem aqui o espectro de todas as cores. Nesse caso aqui, essas linhas pretas dentro do espectro significa que essas cores não tem naquele sistema, ou seja, elas foram absorvidas. Quem absorveu, nesse caso, é o hidrogênio. Então, o átomo de hidrogênio, certo? Gasoso, no caso ali, ele está absorvendo essas cores. Se é o átomo que está absorvendo, ele deve ter alguma coisa na estrutura dele, na composição dele, que absorve esses comprimentos de ondas. E a pergunta era, por que ele absorve somente esses comprimentos de onda? Mais do que isso, perceba que se você for aquecer esse gás ou passar eletricidade nele, ao invés de iluminar ele com todas as cores, agora você não tem isso, está no escuro, como era o tubo do Geissler quando passava a corrente elétrica. Observa-se que emite cores, mas não todas. E exatamente as cores que o hidrogênio emite são as cores que ele absorveu, porque as linhas caem exatamente embaixo daquelas umas que tinham sido absorvidas. Então você tem que saber, de algum modo, o que está acontecendo dentro da matéria para ela ter esse comportamento. Então, quando você ilumina ela com todas as cores, ela absorve algumas somente, e quando você dá energia para aquele sistema, ela emite, mas somente aquelas cores que ela absorveu. Certo? Então, o seu modelo atômico tem que explicar isso. No caso, o modelo de Rutherford, infelizmente, não explicava. Tá? Uma coisa que é importante lembrar, qual que é o parâmetro comum desses três fenômenos aqui? Do corpo negro, da emissão do corpo negro, a absorção e emissão dos átomos e moléculas de gases e o efeito fotoelétrico. Todos envolvem luz e matéria, seja a luz sendo iluminada sobre um material, como no caso do efeito fotoelétrico, ou a luz surgindo da matéria quando você submete essa matéria, por exemplo, a uma fonte de energia, seja ela elétrica ou de calor. Então, a luz está saindo da matéria. Se a matéria é feita de átomos, o que no átomo está gerando essa luz? Como que é o processo de gerar essa luz no átomo? Por que ele faz isso? Então, o modelo atômico tem que explicar isso daí, certo? Então, envolve a interação da luz com a matéria e não se esqueça que isso, né, luz nesse caso, essa emissão está te trazendo informação da matéria. Isso vai ser importante para vocês no curso inteiro de farmácia, porque basicamente hoje os testes que são realizados laboratoriais da análise clínica, ou mesmo no caso desses testes, tome como exemplo o teste de gravidez ou o teste de Covid, né? Todo mundo está fazendo o teste rápido, todo mundo não, né? Mas o teste rápido, como que você sabe o resultado? Você sabe pela leitura de cor e se aparece ou não uma cor. Então você está usando luz, certo? Para obter uma informação. Quando há uma reação entre os componentes biológicos da tua amostra com o reagente químico do teste ou componente biológico do teste, há uma mudança de comportamento da matéria, da molécula nova formada ou do conjunto de interação de moléculas formado,
que ele muda a absorção de luz. E essa mudança, ele passa a absorver luz agora que ele não absorvia antes. Então, o teste lá na área de resultado do teste de gravidez ou do teste de Covid, ela é branquinha, certo? Você não vê as faixas. De repente, aparecem faixas lá, as linhas. Para quem nunca viu, dá uma olhadinha na internet que vocês vão ver o que eu estou falando. E aí você vai ver que aquilo lá está te trazendo informação. Então, a mudança do comportamento de interação da matéria com a onda eletromagnética, com a luz, ela te traz informação. E luz também é usada para estudar a matéria. Então, quando eu falo de análise clínica, se você vai fazer uma análise de concentração de glicose no laboratório, você vai ver que você pode usar a luz para fazer isso. Você vai medir quanto de luz uma certa solução de glicose absorve, e depois você compara com aquela amostra de plasma que você tirou lá do paciente para poder verificar. Então, esse tipo de interação com a matéria é importante. E o mecanismo que faz com que que ele absorva ou emita a luz depende da estrutura atômica, depende do modelo que você está usando. Então, é por isso que é importante o modelo explicar isso daqui para a gente poder entender. E há muita aplicação tecnológica para isso daí, inclusive no curso. Então, só para relembrar, o que é uma onda elétrica? O que a gente chama de luz, na verdade? Luz, quando a gente fala luz, está errado, porque coloquialmente a gente entende luz como sendo somente aquela faixa de comprimento de onda que cai no visível para nós, aquela que nós enxergamos. Tá? O correto é usar o termo onda eletromagnética, ou, nós vamos ver mais tarde no curso, fótons. Quando você considera o comportamento desse fenômeno como sendo ondulatório, ou seja, decorrente do comportamento de uma onda, você chama de onda eletromagnética. Mais para frente, com o modelo proposto por Bohr e depois Schrödinger, nós vamos ver que a luz pode se comportar como partículas também. E é quando se comporta como partículas que nós chamamos ela de fótons, certo? Mas se não for partículas, é onda eletromagnética. Propriedades de ondas que vocês já devem ter visto. Então, a onda ela tem dois campos, é eletromagnética. Nesse caso aqui, o E é o campo elétrico e o H é o campo magnético. Eles são perpendiculares, mas sempre uma onda eletromagnética tem um chamado componente elétrico e outro componente magnético. Então, se você tem componente elétrico, pense o seguinte: eu tenho na matéria elétrons, que tem carga elétrica. Então, uma onda que tem um componente elétrico, ela pode interagir com cargas elétricas, certo? Se sua carga elétrica estiver em movimento, ela gera um campo magnético. Vocês já viram isso também no ensino médio. E esse campo magnético pode também interagir com a componente magnética da luz. Por isso que luz é importante para obter informação da matéria. Outras características que uma onda tem, foram atribuídas. O tal do comprimento de onda, que é a distância entre dois picos da onda ou dois vales da onda. Ele é medido normalmente em unidades ou subunidades do metro. Então, por exemplo, a luz visível, ela vai mais ou menos de 400 vezes 10 a menos 9 metros até aproximadamente 650 a 700 vezes 10 a menos 9 metros. 10 a menos 9 é nano. Então, ela vai de 400 nanômetros, que é ali próximo do violeta, e considerado também parte do ultravioleta, até lá mais ou menos 700 nanômetros, que é infravermelho. Algumas pessoas até enxergam esse comprimento de onda, mas normalmente 650, 680 é o limite que nós conseguimos enxergar. Além do comprimento de onda, você tem a chamada amplitude. A amplitude é quase que nós podemos dizer a intensidade. Não é a intensidade, mas vamos considerar que é. Então veja, se essa onda tem essa amplitude aqui, certo? E eu tiver uma onda com o mesmo comprimento de onda, mas a amplitude dela subir até aqui, por exemplo, é uma onda que a gente vai falar que teria uma maior amplitude e nós vamos sentir ela como se tivesse maior intensidade, tá? Tecnicamente é diferente, mas nós podemos usar no curso o nome intensidade. Veja, aqui eu representei uma onda que eu tinha nesse espaço aqui, certo? Daqui até aqui, um comprimento de onda. Se eu pegar o mesmo espaço
e diminuir o comprimento de onda, cabe mais ondas aqui. Então eu vou dizer, por exemplo, que essa onda aqui, quando ela tem mais picos no mesmo espaço que uma outra, ela tem o que nós chamamos de frequência. Ela é duas vezes, cabe mais, olha, uma, duas, três, quatro, e aqui eu só tinha duas. Então ela tem uma frequência, quantidade de picos no mesmo espaço, duas vezes maior do que essa daqui. Isso é importante, esses dois parâmetros são importantes de vocês guardarem, comprimento de onda e frequência. O comprimento de onda está relacionado com a cor. Então, como eu disse, de 400 a 700. Se eu te falar 450 nanômetros, certo? É essa distância entre dois picos. Ok? Se eu te falar 800 nanômetros, é essa distância. Então, nesses dois exemplos aqui, 450 é menor do que 800. Então, qual das duas ondas aqui representaria aquela de 450 nanômetros? Essa daqui, provavelmente. Não tem os valores, obviamente está fora de escala, mas vocês creio que entenderam a ideia. Então, essa daqui seria de 450 e essa daqui seria de 700 nanômetros. Perceba que no mesmo espaço, que é essa distância daqui a aqui, que é igual a essa distância daqui a aqui, aqui há mais ondas do que aqui. A frequência aqui é maior, duas vezes maior do que aqui. Se há mais ondas, certo? Uma coisa que nós sabemos da natureza é, cada onda, se você já foi na praia e você estiver dentro do mar, que vem algumas ondas, você percebe que a onda levanta o teu corpo, então ela transporta energia. Se você tem mais ondas aqui do que na outra, qual das duas vai transportar, qual dos dois sistemas, o 450 ou o 700, qual dos dois vai transportar a maior quantidade de energia? Obviamente aquele que tiver mais ondas, que tiver maior frequência, certo? Então, o de 450 transporta mais energia do que de 800. Isso é muito importante porque isso explica, por exemplo, por que o ultravioleta pode causar câncer de pele e o infravermelho não. Ou como as besteiras que falam por aí, que a luz vermelha pode também causar câncer de pele. Isso é besteira. Tá? Porque ela tem maior energia. Se a matéria interage com a luz, se a tua pele, suas moléculas biológicas interagem com a luz, como nós vimos no espectro dos gases, ela pode absorver. Se essa absorção for eficiente, essa absorção pode ser feita pela ligação química das moléculas e essa ligação pode romper. Certo? Esse rompimento pode causar dano celular e isso daí decorrer uma mutação que pode desenvolver tumores e assim por diante. Então, qual é a relação entre o que nós estamos vendo aqui sobre ondas, certo? E as características de ondas e o que você vai ver no curso? É que onda eletromagnética transporta energia. Ok? A gente vai voltar daqui a pouco a falar sobre isso. Isso daqui é uma relação matemática simples que você pode fazer entre comprimento de onda, que é representado pela letra grega lambda, e frequência, que é representado pela letra grega ni. Então, essa relação, ela diz o seguinte: a velocidade de uma onda eletromagnética no vácuo, que é a velocidade da luz no vácuo, aproximadamente 3 vezes 10 oitava metros por segundo, ela vai ser igual à multiplicação ou produto do comprimento de onda pela frequência. Então isso é importante, porque se eu souber a frequência, eu acho a cor, porque C é sempre constante, certo? No vácuo. E isso daí depois não vai ser alterado tanto para nós se a gente sair do vácuo também. Beleza, aqui é o espectro de radiação eletromagnética que o homem conhece. Então ele vai de frações de nanômetros até 100 metros. Então aqui nessas frações de nanômetros, a onda que está mais ou menos esquematizada, você perceba que quanto menor o comprimento de onda, como está escrito aqui embaixo, certo? Lembra que eu falei? Menor comprimento de onda, cabe mais ondas, maior a energia que essa onda transporta. E quanto maior o comprimento de onda, aqui é o comprimento de onda pequenininho e aqui grande, menor a energia. Então, por isso que raios gama, raios X e ultravioleta transportam mais energia, são mais perigosos para o sistema imunológico,
porque tem energias maiores e pode romper ligações químicas. E as ondas depois com maior comprimento de onda, com menor energia, não fazem esse efeito. Obviamente depende da intensidade. Eu posso danificar tecido biológico com ondas de rádio. Se a intensidade, a quantidade de ondas, eu quero dizer, né, foi muito alta. Como eu disse, se você pegar um laser point vermelho, o vermelho não é para romper ligação química. Entretanto, se você tiver um laser de alta potência, ele vai queimar a tua mão. Tá? Então veja, as ondas de rádio, de radar, TV, FM, etc., são ondas longas, são ondas grandes, de 1, 10, 100 metros de comprimento. Tá, ok? A onda de radiofrequência também, que é usada para a internet ou para o celular, elas são ondas que estão aqui nessa região mais longa, tá? Mas mesmo assim a energia delas é alta. E o visível, que é o que a gente enxerga, é somente essa faixinha aqui, ó, delimitada por essas duas barras aqui, bem pequenininha. Então, de todo o espectro eletromagnético, que é o nome dessa representação aqui, nós detectamos com os olhos somente essa faixa que vai mais ou menos de 400 a 700. Aqui está exagerado, nós não conseguimos enxergar para cá e para cá. Depende da pessoa, mas a maioria não, certo? E nós temos o sensor para a radiação também, que é no caso de infravermelho, que não está nos olhos, está na pele. Tá legal? Então nós detectamos essa faixa aqui, mais ou menos até um certo limite, e um pouquinho dessa. Essas outras para cá e lá para cima, nós não temos sensores biológicos para isso daí. Então o espectro eletromagnético ele representa isso. O que é mais importante daqui é o que está destacado aqui. Entender que quanto menor o comprimento de onda, maior a energia que essa onda transporta. Então vamos lá. Se você pensar nisso agora, dá uma olhadinha aqui que esse corpo aquecido, esse pedaço de aço aquecido, certo? Ele está emitindo cores diferentes. Então, ele está em temperaturas diferentes, né? Aqui é um filamento de lâmpada, daquela lâmpada incandescente, de tungstênio no vácuo. Então, conforme você vai estar passando corrente elétrica, você tem um efeito Joule, é aquecido o material, e quando esse material é aquecido, quanto maior a temperatura, ele vai trocando de cor. Aqui estão os espectros de emissão. Então vocês percebam que quando ele está pouco aquecido, é basicamente vermelho e verde que está sendo emitido. Quando você tem uma temperatura intermediária, você já tem o azul, vermelho, verde, um pouco do amarelo. E quando você tem alta temperatura, você tem todas as cores. Para o ser humano perceber, branco é uma cor que não existe. Tá? É nosso cérebro que cria essa ilusão. Então, para a gente perceber branco, você tem que ter mais ou menos na mesma intensidade, não muito mais próximo da mesma intensidade, de 3 cores primárias, que é o vermelho, o verde e o azul. Se eu tiver essas 3 cores chegando nos meus olhos, na minha retina, com mais ou menos a mesma intensidade, eu vou entender, meu cérebro entende que aquilo é branco. Por que eu disse que cor branca não existe? Porque, na verdade, é uma composição de cores. Tá? O que existe são cores simples, ou as cores puras, que são ditas, não no sentido de qualquer coisa aí que não seja o comprimento de onda. Então, essa natureza ondulatória da luz e os modelos atômicos até então propostos, que era o Rattel de Rutherford, eles não explicavam essa variação de frequências, né, ou comprimento de onda, de cor dos materiais aquecidos. A pergunta que é importante, né, a pergunta é muito mais importante às vezes do que resposta em ciência. Por que o material, quando aquecido, ele emite luz de diferentes cores, como nós estamos vendo aqui, em diferentes temperaturas, certo? Se você pega aqui como experimento, aquece um filamento, um pedacinho de metal, uma chama de gás, você vai ver que ela vai ter cores diferentes de acordo com a faixa de temperatura. Tá? Existe, então, detectada uma relação entre temperatura do corpo e a cor e intensidade da radiação emitida. Essa relação ela é chamada radiação de corpo negro. Tá? Então veja, essa chapa aqui ela está sendo aquecida. A maior temperatura está aqui nessa extremidade, está branco, e conforme está vindo para cá, a temperatura é menor. E as cores são diferentes. Como eu disse que cor ou onda eletromagnética transporta energia, então percebe-se que há uma variação de energia diretamente relacionada com a temperatura. A temperatura representa isso também. Seu modelo atômico tem que explicar por que isso acontece com a matéria. Tá?
O que é chamado de corpo negro? Essa é uma definição meio complicada de fazer, mas enfim, só para a gente ter, vocês não precisam guardar a definição, mas é para saber olhar para o material e você falar, isso é um corpo negro, tá? Não é a cor só, não é a cor do corpo, ele tem uma propriedade. Então é qualquer corpo material, tem que ter matéria, que absorve toda a radiação que nele incide, certo? Então você colocou uma radiação nele, ele absorve. Tem que ser preto? Não. Por quê? Porque quando diz radiação, certo? Nós estamos falando de toda a faixa do comprimento de onda da luz. Então há corpos negros que não absorvem toda a faixa. O raios gama, por exemplo, atravessa 2 metros de concreto, ok? Só que a luz visível não atravessa e o infravermelho também não. Então, concreto, você pode dizer que é corpo negro, um pedaço de aço também, mas existe uma certa limitação. Mas o importante é saber que você aquece ele absorve radiação, e você aquece ele emite luz. Nenhuma luz o atravessa ou é refletida, é mais ou menos isso que é a ideia. E essa é a parte mais importante. Quando aquecidos, corpos negros emitem radiação em toda a faixa do espectro eletromagnético, certo? Isso também é restrito, porque se você considerar que o espectro eletromagnético vai da região de raios gama até ondas de rádio, certo? Quando você aquece, isso daqui é considerado, carvão é considerado corpo negro, quando você põe ele na churrasqueira lá, ou você vê na fogueira, ele emite, né, lembra-se, provavelmente vocês já viram que o carvão você tem desde o amarelo, laranja, vermelho, até o carvão, uma brasa bem quase branca, né, mas ela não está emitindo radiação gama, por exemplo, né, nem ondas de rádio. Então uma fogueira não interfere no seu Wi-Fi nem em seu celular. Então também isso tem uma certa limitação aqui. Então, eles definem, radiação do corpo negro é a radiação emitida por um corpo ideal em função apenas da temperatura. Independe da natureza, da composição do corpo emissor. O que significa isso? Se eu pegar um pedaço de aço, ele tem a mesma fenômeno, ele apresenta o mesmo fenômeno do que um pedaço de madeira ou de carvão, certo? Composição do carbono. Então a composição não muda. Isso significa o quê? Que independente da natureza do elemento químico, isso é uma propriedade do átomo, não uma propriedade do carbono ou do ferro, certo? Ou do vidro, né? Da composição do vidro. É uma propriedade do átomo. E o modelo atômico teria que explicar isso daí. Ok? Para cada temperatura, a intensidade ela tem um máximo. Então, isso daqui é um gráfico das curvas de emissão que saem do corpo negro. Tá? Então, aqui eu tenho comprimento de onda, que vai ser minha cor, e aqui a energia irradiada em watts, que é a intensidade dessa cor emitida. Então, vocês percebem o seguinte, conforme a temperatura, eu estou saindo aqui de 500 Kelvin, né? Não é muito diferente, lembre-se, para você transformar Kelvin em Celsius, você tira 273 do Kelvin, você vai ter o Celsius lá. Então, é próximo da mesma ordem de magnitude aqui. Então, conforme eu estou aumentando a temperatura, o que está acontecendo com o ponto mais alto dessa curva, que a gente chama de pico de emissão? Ele está se deslocando para comprimentos de ondas menores, certo? Então, para nós vermos isso daí de uma maneira mais eficiente, deixa eu mostrar para vocês aqui uma simulação de radiação de corpo negro. Então aqui é aquele mesmo gráfico, aqui você tem, está em inglês, mas a mesma coisa, comprimento de onda, tá? Está em micrometros, não em nanômetros, mas 1 micrômetro, ou seja, cada divisão aqui é 1000 nanômetros. E aqui tem um termômetro, simulando um termômetro. Então, por exemplo, aqui na temperatura ambiente da Terra, é essa emissão que a Terra tem. Ela está deslocada lá para 10 micrômetros. A gente não enxerga em infravermelho. A região do visível está aqui. Ó. Então, perceba o seguinte, eu vou pôr aqui para mostrar os valores, está em 8 micrômetros, ou 8.000 nanômetros. Tá? Deixa eu colocar aqui. Ele está mostrando. Essa regiãozinha aqui, ó, é do visível. Tudo essa parte aqui, a gente está no infravermelho. Tá legal? A intensidade aqui não vai precisar ser muito colocada, porque você já tem o valor aqui que dá para seguir. Então, perceba, esse termômetro aqui, eu vou aumentar a temperatura, eu vou para uma... Veja o que acontece com o gráfico, ele aumenta muito, certo?
Então eu vou diminuir isso daqui, a escala, para a gente poder acompanhar o que está acontecendo. Veja, o pico dele aqui, conforme eu estou aumentando aqui a temperatura, ele está deslocando o valor, ele está indo para a esquerda, certo? Então, conforme aumenta a temperatura, essa emissão que está sendo representada, ela vai deslocando para menores comprimentos de onda. Lembra da relação de comprimento de onda e energia? Eu estou emitindo ondas com maior energia, porque os comprimentos de onda estão diminuindo. Então, se eu chegar numa lâmpada incandescente, que é mais ou menos ali 3.000 kelvins de temperatura, eu estou chegando, inclusive aqui na região do visível. Então perceba, por que uma lâmpada incandescente ela não é eficiente? Basta você ver que da curva de emissão que ela tem aqui, ou seja, de tudo que ela emite, só essa porcentagem aqui, olha, daqui até aqui, esse pedacinho que vai daqui até aqui, é que cai na região que a gente usa, que é o visível. Todo o resto é calor. Então, por isso que uma lâmpada incandescente, ela gasta a energia que ela usa e nós não usamos esse fenômeno para poder enxergar. Por isso que ela é pouquíssimo eficiente. Você gasta muita energia e produz pouca luz visível. Produz muito mais calor. Então, ela é boa para você fazer chocadeira, mas não para fazer iluminação. Se eu for agora para o Sol, aqui ó, o Sol, né, são mais ou menos 6.000 kelvins aqui, e diminuir aqui, vamos aumentar, diminuir aqui, aumentar aqui. Vai ficar bem detalhado, diminuir mais um pouquinho. Vocês vão ver que quando nós vamos, esse aqui é o problema da janela, mas vamos lá. Quando nós vamos, olha, vou baixar aqui, ele desloca, depois, na hora que eu começar a subir, atingir a temperatura do Sol, o pico dele aqui é em torno, né, um pouco mais para baixo, 5.000 aqui, está ali marcado, mas não está muito certinho. O pico de emissão do Sol é entre 532 e próximo dos 580 nanômetros. Ou seja, o Sol é um corpo negro e ele tem essa curva de emissão característica do corpo negro e o pico está em torno do verde e amarelo. Tá? O Sol, para nós, a gente vê como quase branco, se for, por causa dessa composição de cores aqui. Tem as 3 cores primárias que a gente precisa, vermelho, verde e azul, para ver branco. Só que, na verdade, ele emite muito mais cor verde e amarelo do que propriamente as outras cores. Mas entenderam a relação, certo? Conforme você vai aumentando a temperatura, vai deslocando o pico para menores energias. Então, o modelo, né, atômico proposto, ele tem que explicar isso daí, ok? Ele não pode simplesmente dizer que o átomo é composto de elétrons e prótons, mas ele tem que explicar por que dessa mudança. Então, voltando aqui, esse gráfico aqui é justamente aquela representação daquela curva que a gente viu no simulador. Então, para cada temperatura, a intensidade emitida passa por um máximo, que está marcado aqui. E quanto maior a temperatura, menor vai ser o comprimento de onda onde tiver esse máximo, certo? Menor vai ser o lambda máximo. Ele vai deslocar para regiões de maior energia. Então, há uma proporcionalidade entre a intensidade, a altura disso daqui, e a temperatura de emissão, certo? Que essa emissão está ocorrendo. E se eu calcular a área abaixo da curva, ela é proporcional à quarta potência da temperatura. É chamada lei de Stefan e é definida por isso daqui. Veja, se eu sei a intensidade, que é a área sobre a curva, eu sei a temperatura. Então, eu estou usando luz, eu meço essas cores que estão sendo emitidas, certo? Eu vejo, calculo a área embaixo daqui dessa curva e eu consigo calcular a temperatura. Se, ao contrário, eu souber a temperatura, eu posso calcular qual vai ser a intensidade e até o pico de emissão daquele material, se ele estiver naquela temperatura. A constante aqui é chamada de constante de Stefan-Boltzmann, tá? Uma constante de potência por área por temperatura. Então, isso é importante. Tem uma outra relação, que ela relaciona a cor com a temperatura, é chamada lei de Wien. Então, nessa expressão aqui, você tem a temperatura, isso daqui é uma constante, chamada de constante de radiação, ela é constante,
E aqui embaixo você tem o lambda máximo. O que é isso? É o pico máximo de emissão aqui. Então, se eu tenho a temperatura, eu, de novo, determino, no caso da lei de Stefan, você determinava a intensidade, certo? Que é esse valor aqui no eixo Y. Agora, aqui na lei de Wien, você determina qual é a cor do pico máximo, da maior intensidade. Então, com isso, se eu pego o espectro de emissão, eu pego a cor que está saindo do corpo, eu determino a temperatura. Você pode achar, nossa, professor, isso é complicado, é física e tal. É justamente, né, hoje está em voga, quando vocês veem as pessoas medindo temperatura de quem está entrando no supermercado ou em lojas com aquele negócio que parece uma pistolinha, certo? Um revolvinho. Aquilo está usando a lei de Wien. Então, óbvio, o teu corpo não emite a luz visível, ele emite infravermelho. Então, a temperatura do seu corpo pode ser aferida ou pode ser medida se eu souber qual é o comprimento de onda que está saindo do seu corpo, comprimento de onda máximo. Você não enxerga, é infravermelho. Só que dentro daquele equipamento, você tem um sensor que enxerga no infravermelho. E daí ele vai medir, através de conversão da onda eletromagnética em corrente elétrica, certo? Tipo um efeito fotoelétrico, é um semicondutor, na verdade, não é um efeito fotoelétrico. Ele vai determinar qual é lambda que está chegando, qual é o lambda de maior intensidade que está chegando lá dentro do equipamento. Sabendo isso, ele calcula a temperatura e te põe no visor. Então você mede a temperatura à distância. Né? Alguns desses equipamentos são conhecidos como pirômetros ópticos. Ele mede a temperatura através de medir a cor, a intensidade máxima de cor que está sendo emitida pelo corpo. E você consegue medir essas temperaturas usando esses pirômetros para diferentes faixas de temperatura. Esse que se usa para medir a temperatura das pessoas agora na pandemia, ele tem uma faixa restrita pequena, mas há outros sensores que vão acima de 3, 4 mil graus para medir em indústria. Tá? Então, como eu disse, você pode usar até isso daí para determinar a superfície de estrelas. Como eu sei qual é a temperatura da superfície do Sol? Ninguém foi no Sol para medir a temperatura da superfície. Eu sei justamente a partir da luz que chega do Sol. Lembra que nós falamos? Luz traz informação. Tá? Então, por exemplo, sabendo que a intensidade máxima da radiação solar ocorre próximo de 490, qual seria a temperatura da superfície do Sol? Basta você colocar aqui, né, usar constante, e aí você vai substituir, você vai chegar aqui em torno de quase 6.000 kelvins. Tá? Dá 5.700 graus, 5.500 graus. Varia um pouquinho, obviamente, mas dentro da escala, é assim que a gente sabe. Eu posso pegar o telescópio, olhar para estrelas distantes, gravar, né, no equipamento qual é o espectro de emissão daquela estrela, e aí eu ponho na lei de Wien e determino. Então, por exemplo, você quer determinar a temperatura de lava fundida, você usa essa técnica, ou ferro fundido, você não vai pôr um termômetro lá para isso. Essas são 3 estrelas. A Arcturus, né, ela é mais fria do que o Sol, e a temperatura da estrela fala não só da composição dela, né, assim como também da idade dela, do tipo de reação que está acontecendo predominante. Nosso Sol está aqui próximo de 6.000 graus, e Sirius, que é uma estrela também grande, ela emite basicamente cor azulada e ela está a 10.000 kelvins. Então você usa isso daqui desde aplicações médicas até astronomia e cosmologia, certo? Então nós temos que entender por que a matéria faz isso daí. Para vocês terem uma ideia, né, que isso também é importante, esse daqui, essa linha laranja, é o espectro de emissão do Sol fora da atmosfera. Tá? A atmosfera, ela atenua, ela diminui a emissão solar e ela absorve alguns comprimentos de ondas. Perceba o seguinte, essa região aqui, ó, daqui até aqui, é ultravioleta. Então perceba que se você não tiver a camada de ozônio, você chega com 2 vezes mais intensidade de ultravioleta do que chega na Terra. Só essa parte mais violeta aqui é o que chega depois que passa pela atmosfera, na superfície. Você diminui também, atenua na região do visível, certo? E o infravermelho, veja que a atenuação do calor é baixa na atmosfera. Por que aqui essa linha é bem contínua, né? E aqui você está vendo esses picos aqui para baixo? Esse é um espectro
que você está vendo, essa parte que está faltando em relação a esse gráfico, né, ela é absorvida, e são as moléculas da atmosfera que acabam absorvendo. Tá? Parte da radiação do Sol, 53% a gente sente como calor, né, 44% nós usamos para ver, e os 3% aqui é do ultravioleta. Né? Isso daqui já é considerando a atmosfera, que estão nesses picos novamente. E o efeito, né, do ozônio. Essa absorção aqui que a gente está falando é o quanto o ozônio, são absorções do ozônio propriamente dito. Então, esse daqui é o espectro solar, esse cinza aqui mais clarinho. Esse daqui é a média, né? Esse daqui é o que lá fora da atmosfera e isso dentro da atmosfera. E cada atenuação que você vê em relação aos outros picos, ele está te dando. Então, o ozônio absorve parte do visível, mais aqui para o verde e vermelho, e absorve bastante aqui também na ultravioleta. Depois, essas outras absorções aqui são de moléculas de água, oxigênio presente na atmosfera. E veja que na parte do infravermelho tem uma contribuição de grande do CO2, certo? Então, se eu aumento a concentração de CO2, eu vou absorver na atmosfera mais infravermelho, eu vou estocar mais infravermelho na atmosfera, e isso, por isso que eu vou aquecer mais também, certo? Então, toda essa informação, ela é importante, porque eu estou usando luz para isso, e a interação dessa luz, ou dessa radiação, com a matéria. Tá legal? Quando você faz isso, você tem que fazer essas equações, criar essas equações para poder fazer essas contas e fazer esses cálculos de predição. Tá? E o problema era o seguinte, eles não entendiam por que tinha uma equação, por exemplo, essa equação aqui de Rayleigh-Jeans, ela tentava pegar o espectro inteiro, simular um espectro. Então eu vou pegar pegar a intensidade, ou seja, isso daqui, em função de cada comprimento de onda. E eu vou fazer o cálculo para cada comprimento de onda dependendo da temperatura. Isso daqui tudo é constante. Então eu vou variar só a temperatura e a cor. Então eu tenho que simular uma curva que, se eu peguei isso daqui que vem do Sol, por exemplo, ou de qualquer corpo negro, não só o Sol, mas um corpo negro qualquer, pedaço de aço aquecido, etc. Essa é a curva que eu obtive lá na prática. E essa é a curva que eu calculei. Perceba o seguinte, conforme aqui nessa região de maior comprimento de onda, certo? Mais para o infravermelho, tá? O comprimento de onda começa daqui de menor para o maior, de, sei lá, 200, 400 para acima de 800 e assim por diante. Então aqui é infravermelho, aqui é próximo do visível e aqui é ultravioleta, se for o caso. Então perceba que lá no infravermelho, essa curva quase dava certinho em cima da curva experimental. Conforme eu ia para comprimentos de onda menor, energias maiores, o que estava acontecendo? A curva desviava, ela divergia da curva experimental. Ok? Então ela não funcionava para baixos comprimentos de onda, valores pequenos de comprimento de onda de alta energia. Ninguém entendia o porquê isso acontecia. Isso daqui era tão problemático que ficou conhecido como catástrofe do ultravioleta. Certo? Quem começou a explicar um pouco isso daí foi esse senhor, conhecido como Max Planck. Tá? Depois eu corrijo aqui que é Max, não Marx. Que em 1900 ele estava estudando justamente essas emissões em fornos de siderúrgicas. Por que ele estava fazendo isso? Primeiro, porque ele era um cientista, e segundo, porque isso poderia ajudar a siderúrgica a melhorar a qualidade do aço. Quando você funde o aço, você, para ter uma homogeneidade grande e isso refletir na força que o aço vai ter, na resistência do aço, a temperatura, você tem que atingir uma certa temperatura, certo? É como, por exemplo, você preparar um assado. Se você não deixou um certo tempo naquela temperatura, o assado não vai ficar bom, ok? Pensa nisso como aço. Eu tenho que atingir a certa temperatura. Só que, qual o termômetro que você vai pôr acima de 1.300 graus para medir aquela temperatura? Então havia esse problema de você ter certeza qual que seria a temperatura correta. Porque se você fabricar um aço depois que é usado na construção civil e ele não foi preparado na temperatura correta, aquele prédio construído pode desabar. Então isso era importante para as empresas, você ter esse controle. Ele colaborava com as empresas, obviamente, se ele conseguisse achar essa relação certinha,
mas ao mesmo tempo ele estudava essas emissões de corpos negros, porque o forno, o alto forno de uma siderúrgica funciona como um corpo negro. Tá? Bom, eles ficaram, ele ficou muito tempo estudando isso daí, ele estava tentando resolver essa proposta e ele não tinha explicação na física clássica para entender o porquê a matéria emitia luz, ela se comportava desse jeito. Por que não dava para você ajustar a curva, né, que a gente viu ali do Rayleigh-Jeans, exatamente naquela curva experimental. Então, no final das contas, é isso que acontece, que você fica para a história, chega um ponto que você tem que pegar o conhecimento que você tem e, de repente, tentar propor uma coisa nova. Mesmo esse conhecimento seja algo bem sedimentado, que todo mundo respeita. E você tem que ter, fazer um trabalho muito bom para poder ser aceito. E foi mais ou menos, ele mesmo disse depois, que considerou uma proposta desesperadora, né, que se tornou revolucionária. Então a proposta dele foi o seguinte: ele mostrou que aquela lei de Rayleigh-Jeans, ela não se ajustava à curva porque eles admitiam que os corpos negros irradiavam qualquer quantidade de energia. Então, se você pensar, o que isso quer dizer? Se você olhar para essa figura aqui, você vai dizer, olha, eu lembro lá que você mostrou o espectro do corpo negro, certo? Ele é assim, é uma linha contínua que vai de um lado para o outro nos comprimentos de onda lá do espectro eletromagnético. É uma linha contínua. O que o Planck percebeu é o seguinte: se eu achar que um corpo aquecido emite todos os comprimentos de onda possíveis, por isso que seria uma linha contínua, sem quebra alguma, ou comprimento de onda e energia, lembra-se, a gente tem aquela relação, quanto menor o comprimento de onda, maior a energia. Eu posso substituir o eixo X daquele gráfico, ao invés de pôr o comprimento de onda, eu ponho energia. Então, eu estou dizendo que esse corpo está emitindo todos os valores possíveis de energia existentes, infinitos valores. Ele falou assim, e se eu não emitir todos os valores? E se o corpo, na verdade, emite só certos valores? Certo? Aí você diz, mas experimentalmente eu estou vendo aquela linha, certo? Como assim? É que o equipamento não conseguiria, os equipamentos, ainda hoje, a gente não consegue ver, basicamente, a separação das emissões, tá? Então ele pôs uma restrição. Eu vou mostrar daqui a pouquinho um gráfico, vai ficar mais fácil de entender. É que as energias só podiam ser emitidas em determinadas quantidades, que ele chamou essas quantidades de quanta, tá? Então, mais precisamente, quais seriam essas quantidades? Seriam quantidades inteiras de Hν. Ni é a frequência, que a gente viu lá atrás. H é uma constante que ele introduziu e que ficou conhecida como a constante de Planck. Tá? Então, Ni representa a energia vezes uma constante. E essa energia, está aqui, essa energia pode ser emitida. Qual é a próxima energia que a matéria pode emitir? É um número inteiro, certo? Da energia original. Então, ele só pode emitir 2Hν, depois 3Hν, 4Hν e assim por diante. Então, perceba, quando eu introduzi aqui, é 1Hν, 2, 3. E eu só falei, só essas energias podem ser emitidas daqui. Só que essas energias são tão próximas umas das outras que os equipamentos que a gente tem, né, nós não conseguimos separar essas emissões. Quando ele aplicou essa ideia à lei de Rayleigh-Jeans, certo? Essa era a lei original, a equação original. Não decorem essas equações, nós não vamos usar, só estou mostrando o que aconteceu no processo, tá legal? Não se preocupe, é para entender. Ele modificou essa equação, veja que esse daqui continuou, basicamente o π, ele trocou o kT por hc, e aquela parte veio para cá, por essa exponencial, a cor está aqui, a intensidade em função de cada cor está aqui, né? A quantização vai entrar aqui, certo? Porque a cor está relacionada com isso também, e ele adicionou isso. Quando ele fez isso, a curva se ajustou perfeitamente. Então, a curva original, a curva experimental é essa daqui, essa em preto, certo? Aí, a original era essa daqui. Quando ele aplicou essa equação aqui, considerando que era quantizado,
a curva dele caiu certinho em cima da curva experimental. Então veja, ele não sabia o que era que estava acontecendo. Ele supôs, ele não entendia como isso acontecia na natureza. Mas ele falou, a natureza está emitindo, a natureza, quando eu falo, é a matéria está emitindo somente certas quantidades de energia, não são todas. O porquê ela faz isso, ele não sabia. Quem teria que explicar isso para ele? O modelo atômico, certo? Tem que ter um modelo atômico que explique isso. Então, aquilo que eu falei, perceba o seguinte, isso daqui é o medido experimentalmente. Nossos equipamentos até hoje têm esse problema, eles conseguem ver isso. Na realidade, a emissão é como se fosse esse gráfico de baixo. Veja que entre uma emissão e outra tem um espaço aqui. Só que esse espaço é tão pequeno que nós não temos equipamentos com resolução suficiente para ver esses espaços. Então, por isso que ele parece uma coisa contínua, mas na verdade ele não é. Ok? Então, isso daqui varia com o comprimento de onda e você percebe que essa correção é feita aqui através dessa exponencial, tá? Que está no denominador ali. Então, ele chegou a essa conclusão, conseguiu deduzir a equação, colocando aquele postulado, aquela suposição. A natureza, a matéria, não emite todos os valores de energia possíveis dentro de um espaço, de uma faixa de energia. Ela sempre vai emitir valores discretos ou quantidades discretas, quantizados, tá? Então isso daqui é a física clássica, considerava que emitia todos os valores, e aqui agora a física quantizada, que emite somente pacotinhos de energia. Tá legal? Então com isso já tinha na época, o Planck já tinha colocado. O outro efeito, então acabou o corpo negro, a gente vai falar do efeito fotoelétrico, que foi explicado por Einstein, como eu disse, foi ele que acabou ganhando o prêmio Nobel por isso. Esse efeito não foi ele que descobriu, ele explicou, né? O efeito era conhecido como efeito Hertz e foi observado por Hertz em 1887. Tá legal? Depois eu corrijo aqui. O que ele dizia basicamente é assim, você tem uma superfície metálica, você emite luz aqui em cima, ilumina, né, com radiação, e aí você vai ter emissão de elétrons a partir dessa superfície. Aqui está um dispositivo, um sistema fotoelétrico, que você encontra isso, inclusive, sabe o sensor de elevador, quando você vai entrar no elevador, fotocélula, ok? Como que o elevador sabe que você pôs a mão lá para não fechar a porta? Porque de um lado da porta do elevador tem um sistema desse, e do outro lado tem uma luzinha, por exemplo, ou não é nem uma luzinha, a própria luz ambiente. Quando você passa a mão em frente aqui e interrompe a luz chegando aqui nessa placa, e por isso a corrente vai ser interrompida e o sistema sabe que tem que abrir a porta novamente. Então, como que funciona isso? Você tem aqui uma câmara de vidro evacuada, ou seja, ela é selada, e essa parte de baixo aqui é um material plástico, isolante elétrico. Aqui você tem um bastão de metal e aqui você tem uma chapa de metal, que está ligada também a um bastão de metal. Cada um desses pontos aqui está ligado a um polo de uma bateria. Então você tem que ter aqui uma tensão entre elas, certo? É para gerar tensão isso. Entre esse polo e esse contato, colocou como medidor de corrente. Então, o que acontece? Quando a luz atinge essa placa, veja, essa placa aqui está ligada no positivo, e essa, o positivo daqui, ó, da bateria, e essa no negativo. Então, quando atinge daqui, alguma coisa sai daqui, elétrons no caso, que é, nesse caso, 1887, o Hertz não sabia da existência dos elétrons ainda. Foi em 1897, 10 anos depois, que o Thomson fez o experimento e determinou a existência dessas cargas aí. Tá? Então, na hora que bate a luz, aparecia uma corrente. Então, iluminava, passava a corrente. Você cobria isso daqui, ou desligava a fonte de luz, parava a corrente. Como isso daqui era vácuo, né? O que você tem que fazer vácuo? Para esses elétrons não baterem nas moléculas do gás, do ar, lá na mistura de ar, e não serem impedidos de chegar aqui. Ele percebia o seguinte, quando você iluminava, alguma coisa saía dessa placa e ia para cá, passava pelo sistema e voltava para cá. Ok? Então, nesse sentido, a dúvida que se tinha era que quando você aumentava a intensidade de luz que chegava aqui nessa placa,
né, você não arrancava os elétrons do metal com maior energia cinética, ou seja, com maior velocidade. Então você falava assim, eu estou arrancando elétron, então eu vou aumentar a velocidade dele se aumentar a intensidade da luz, da cor que eu estou colocando lá. O que acontecia é que saía mais elétrons e todos tinham a mesma velocidade. Certo? E eles não entendiam por que eles tinham todos a mesma velocidade, ou seja, a mesma energia cinética. Tá? A energia, a velocidade deles é determinada pela diferença de potencial. Quanto maior a diferença de potencial, você poderia aumentar. Mas se você mantivesse a mesma, eles iam sair daqui sempre com a mesma velocidade. Não é só a diferença de potencial, depende de onde eles saem do ar. Tá? Então, o que o Einstein fez? Ele usou a teoria que o Planck tinha colocado da quantização para explicar o efeito fotoelétrico. Ele disse o seguinte: a energia radiante que atinge a superfície metal é composta por pacotes minúsculos de energia. Tá? Isso daí depois ficou conhecido como fótons. Quem deu o nome de fótons foi o Lewis, lá das estruturas de Lewis, que vocês conhecem, somente em 1926. Mas aqui foi a quantização da luz também. Tá? Então, do mesmo jeito que o Planck tinha falado, olha, a luz que é emitida lá do corpo negro é quantizada. A luz que chega aqui também é quantizada, por isso que você vai se transportar somente certas quantidades de energia. Tá? Para entender isso mais ou menos, né, aqui a gente vê que E igual a Hν. Né? Você calcular, pegar esse Ni aqui, Ni é igual a C sobre lambda. Então veja, se eu substituir isso daqui no lugar de Ni, ó, você vai ver que existe uma relação aqui inversa entre o comprimento de onda e a energia. Ok? Então vamos ver mais ou menos se dá para entender isso daqui e aqui. Ó. Então eu estou iluminando uma superfície de metal, que no caso aqui é potássio, e que para mim arrancar elétrons daqui, a energia que tem que chegar aqui é 2 eletronvolts. O que é eletronvolts? É uma unidade de energia. Não se preocupa com isso, você não vai ser cobrado disso, nem decora o que é um eletronvolts, mas é uma quantidade de energia. Tá? Só arranca elétrons dessa superfície se tiver 2 eletronvolts. Então, se eu jogar um comprimento de onda de 700 nanômetros, ele tem 1,77 eletronvolts. Então, eu não vou tirar nenhum elétron dessa superfície. Só vai sair elétrons com cores, comprimento de onda, certo? Comprimentos de onda, que tenham energia acima de 2 eletronvolts, acima ou igual. Então, veja, 550 nanômetros, se eu colocar aqui qual é a energia que um fóton de 550 nanômetros tem. Substituo aqui por 550 vezes 10 a menos 9 metros, certo? C tem que estar em metros por segundo também, e aí a constante de Planck também tem que estar em metros, tudo no mesmo sistema. E eu acho esse valor, converto para eletronvolts depois, que vai ser dado em joules aqui, para quem quiser fazer isso. Então veja, 2,25. Se é 2,25, é acima da energia necessária para tirar, ele sai. Qual é a velocidade dele? 2,96 vezes 10 a quinta metros por segundo. Todos os fótons com essa energia vão gerar elétrons com essa velocidade. Não adianta eu jogar mais fótons. Então a energia é que está determinando qual é a velocidade de saída. O quão rápido eles vão chegar do outro lado é sempre o dp, mas o resto é da energia do fóton que chegou. Tá? Lembre-se que eu estou chamando agora de fóton, não onda eletromagnética, que estou usando a quantização. Se eu jogar um fóton de 400 nanômetros, a energia dele é de 3,1 eletronvolts. Então perceba que a velocidade com que ele vai sair é maior, 6,22 vezes 10 a quinta, e o verde arranca com 2,96. Era isso que era observado. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui também de forma rápida, numa simulação, para ver o efeito fotoelétrico. Então esse daqui é um simulador interessante de ver o seguinte. Aqui eu seleciono o metal, tá? Então eu estou usando um pedaço de sódio aqui. Então algum desses metais é sódio. Aqui eu tenho uma bateria, que é uma pilha basicamente, e aqui a corrente que vai ser gerada. Tá? Por que está parado tudo? Veja, aqui é a cor, ou o comprimento de onda, ou a energia. Se eu tiver para cá tem alta energia, para cá baixa energia. Menor comprimento de onda, maior. Vocês vão acompanhar aqui o comprimento de onda variando aqui. E aqui a intensidade. Então perceba o seguinte, eu vou levar o comprimento de onda lá para o 700 mais ou menos, no infravermelho, e vou ligar a lâmpada. Tá? Corrente que eu consigo? Nenhuma. Vou deixar a lâmpada ligada, agora eu vou trocar de cor. Veja o que vai acontecer quando eu atingir, no caso do sódio,
tá? O comprimento de onda que transporta energia acima daquele valor necessário que a gente viu, você começa a sair elétrons e a velocidade deles, está vendo a velocidade aqui, certo? Ela é pequenininha. Se eu aumentar a energia dos fótons que estão chegando, eu transfiro energia de maior intensidade ou de maior valores de energia, olha o que acontece. Você vai começar a aumentar não só a corrente, que agora existe aqui, mas a velocidade desses elétrons que estão saindo rapidamente, maior do que estava no verde. De novo, é aquela relação. Tá? Eu estou aqui no UVC, basicamente, 268 nanômetros. Ele consegue arrancar elétrons de metal. Então, você imagina o que ele pode fazer com as ligações químicas da sua pele. Então, de novo, você tem uma aplicação aqui nesse caso também. Eu posso aumentar a tensão aqui. Lembra que eu falei? A tensão vai fazer com que eles cheguem mais rápidos, certo? Da bateria aqui. Mas, fora isso, a velocidade com que eles saem da placa é sempre a mesma, tá? E se eu trocar de metal, deixo as condições a mesma coisa aqui, eu vou experimentar zinco agora. Se eu puser zinco, veja que a corrente cai muito, sai muito menos. Por quê? Porque agora a diferença, a energia necessária para arrancar elétrons, tá? Ela passa a ser maior. Perceba o seguinte, vou pôr aqui em 550. Do zinco não sai nenhum elétron nas mesmas condições, tá? Se aumentar a diferença de potencial aqui, mesma coisa, não sai nada. Se eu voltar para o sódio nessa cor, eu consigo tirar algum nessas condições? Não. Vou baixar um pouco aqui até eu conseguir tirar. Vou deixar aqui, ó. Tá indo rápido por causa disso. Vou trocar por zinco. Não sai nada. Então perceba que é a composição agora, a natureza do átomo que tem lá, não só a estrutura do átomo que esteja, mas a natureza dele também determina esse efeito. Por que alguns materiais, alguns átomos, o elétron consegue sair e outros não? Vou dar uma dica. Perceba o seguinte, se você já deve ter visto na internet aqueles vídeos que o pessoal pega um pedaço de sódio metálico e joga dentro de água, certo? E aquilo lá tem uma reação violentíssima. Então, se você fizer isso com zinco, é o contrário, o zinco não reage. Então, a reatividade do metal também está sendo representada aqui. Veja, se eu trocar agora por cálcio, tá? Cálcio, vou baixar aqui para, vamos ver qual, 400, ele começa a tirar elétrons, certo? Se eu puser o zinco em 400, eu não vou ter elétrons saindo. Então, perceba, onde está o cálcio na tabela periódica? Ele está próximo mais do sódio, e o zinco já está lá nos metais de transição, no meio da tabela. Então, isso tem a ver não só com a estrutura, a composição do átomo, mas como esses elétrons, quantos elétrons eu tenho lá dentro, como que eles estão distribuídos, e o modelo atômico tem que explicar isso. Se eu puser platina, menos ainda, eu vou lá para o UVC, lá para baixo, olha, eu tenho que chegar muito mais abaixo em termos de energia para arrancar da platina. E isso se reflete, se eu puser sódio aqui, ele vai arrancar um monte. Então percebam que todo esse tipo de fenômeno, todo esse comportamento, ele tem que ser explicado pelo modelo atômico que você está propondo. E isso daí é um problema no caso do modelo de Rutherford, porque ele já pecava por aquele problema dele não explicar como que os elétrons ficavam parados lá. O último dos três fenômenos que nós entendemos é o espectro atômico, aquela coisa da emissão que nós falamos. Lembra-se? Um filamento de uma lâmpada é um corpo negro, ela emite todas as cores aqui, e se você pegar aqui um pouco dessa luz, passar por um prisma, você vai ver aquele espectro de cor que a gente está acostumado a ver como se fosse o arco-íris. Tá legal? Por que você vê um arco-íris, inclusive, no céu? Tá? Essa pergunta é importante para você perceber. Se eu estou considerando uma lâmpada como um corpo negro e eu vejo um arco-íris, por que eu vejo arco-íris no céu? Porque a fonte de luz que eu estou usando no céu também é um corpo negro. O Sol também é considerado um corpo negro. Então é por isso que você vai ver o arco-íris. Diferente de você pegar, por exemplo, hidrogênio molecular, colocar esse gás dentro de um tubo de vidro selado e aquecer esse tubo, pegar essa luz que sai de lá e passar por um prisma,
Aqui você vê todas as cores, é o chamado espectro contínuo do corpo negro. Aqui você só vai ver algumas cores aparecendo, ou o chamado espectro de linhas, né? Aqui essa figura fica mais fácil de entender. Se eu for ver, depois do prisma, eu for lá e olhar, que cores estão saindo do hidrogênio aquecido, tá? Aqui é o elemento, tá legal? Eu estou vendo só essas cores. Veja, o neônio, ele emite essas outras. O mercúrio, se eu aquecer vapor de mercúrio, ele vai emitir essas outras aqui. Predominante do verde, um pouco de violeta, o neônio tem um pouco de verde, laranja e vermelho, certo? E o hidrogênio você vai ver ele com emissão vermelha, mas principalmente essa meia azopsina aqui. Então, por que uma lâmpada, que o efeito de tungstênio o material, certo? O filamento dela, eu aqueço e vejo todas as cores. O sol, ele está quente e eu vejo todas as cores, mas esses gases, se eu isolo eles e aqueço, eu vejo somente algumas cores. Então, por que um tem um espectro que é parecido contínuo e o outro tem espectros que são linhas, certo? São somente algumas cores que são emitidas. Isso também o modelo atômico tinha que explicar. Tá legal? Esse daqui depois eu vou fora, deixou aí. Vamos lá. Esse daqui, desconsiderem esse slide aqui, que ele está mais aqui, não se preocupem com isso. Tá? Esse daqui é uma tabela, uma figura mostrando todos os espectros de diferentes elementos aqui, os espectros de linha, né? Então veja, se você tiver lítio, ele emite, aquecer lítio, um pedaço de lítio metálico, tá? Não precisa ser o vapor, o próprio metal. Se você aquecer, ele vai emitir somente essas três aqui que estão para cá. Se você pegar o sódio, perceba que ele emite aqui, bem no amarelo. Amarelo está no topo da emissão do Sol, ali verde e amarelo, e nossos olhos, nossa retina, ela tem uma sensibilidade grande para o amarelo, porque ela foi desenvolvida na evolução toda do ser humano, ela foi desenvolvida debaixo de uma estrela, né, com a luz de uma estrela que tem esse daí como pico máximo. Então é por isso que a iluminação da rua, quando você substitui a iluminação de vapor de mercúrio, dá uma olhadinha, o mercúrio também tem o amarelo, mas é principalmente quando você pega o mercúrio, ele tem o vermelho, certo? O azul, o verde, o amarelo e o vermelho. Então quando você junta isso, a intensidade do azul na verdade é maior. Você vê aquelas lâmpadas do vapor de mercúrio, você não enxerga muito, porque nós temos uma sensibilidade maior para o amarelo. E quando você substitui por sódio, você tem uma visão melhor noturna para o sódio, para a luz amarela, do que para a luz à base de vapor de mercúrio. Então, cada elemento químico, ele tem uma emissão que é só dele. Se cada elemento químico tem uma emissão só dele, certo? Quer dizer que o átomo desses elementos tem coisas em comum, mas cada um tem alguma coisinha diferente que está fazendo com que a luz que saia deles ou que eles absorvam se comportem de maneira diferente. Vocês provavelmente talvez já ouviram falar ou já viram o chamado teste de chama. Quando nós tivermos a oportunidade de ir para o laboratório, nós vamos fazer esse teste com alguns elementos. Então eu pego sal, qualquer sal, de lítio, por exemplo, se eu queimar na chama, nós vamos enxergar essa cor aqui. Lembre-se, o lítio, no caso, ele não emite só uma banda, mas é aquela mais intensa que nós temos a sensibilidade maior. Tá? O sódio, se você já derrubou um pouco de sal no fogão da cozinha, lá no fogo da cozinha, você vai ver que ele emite aquela cor amarelada. Né? Aquilo lá não é de corpo negro, aquilo lá é explícito, né, ou especificamente da emissão do material, do átomo de sódio. O cloreto não emite no visível, por isso que você pode usar os cloretos aqui, que você não vai ver interferência. E aqui o cálcio, o estrôncio, que é esse vermelho tijolo bonito, diferente desse daqui. O bário é meio esverdeado, o cobre é bastante verde. Né? Se você tiver um pedaço de cobre que está meio oxidado, põe ele na chama do fogão, você vai ver alguma coisa verde ser emitida. O talho também tem essa cor meio esverdeada, e o césio também essas cores bonitas. Isso daqui também é explorado em fogos de artifício. As cores que você vê nos fogos de artifício, que são para ter impacto visual, são nada mais do que um pouquinho de sal de cada elemento. Então, se vir vermelho, por exemplo, dependendo do tom do vermelho, pode ser cloreto de lítio ou de estrôncio. Normalmente eles usam de estrôncio, que a gente consegue ver mais de longe.
Tá? Então, são características de emissão desses átomos. Quem tentou explicar um pouquinho disso foi o Balmer, em 1885. Então, veja, antes de 1897, que foi a comprovação da existência do elétron. Mas ele não tentou explicar, ele tentou simplesmente achar uma fórmula para ele poder calcular a posição de emissão de cada uma dessas linhas. Então, nesse caso, essa fórmula foi totalmente empírica. Ele ia lá no espectro, media a distância entre cada linha, sabia qual era o comprimento de onda de cada linha e achou uma fórmula matemática de tentar prever, certo? Então, a fórmula ele colocou, o lambda que você vai ter vai depender desses n's. O que é? Eles são números inteiros. Não sabia de onde vinha, pega esses valores, multiplica por esse número e tudo bem, tá? Isso daqui, ele calculou só para a região do visível do espectro do hidrogênio. Era para o hidrogênio e só para as linhas do visível. 3 anos depois, o Heidelberg, ele propôs, ele generalizou para você achar qualquer linha do hidrogênio. Então, seja no ultravioleta, no infravermelho ou no visível. Então, essa é a equação de Heidelberg. Ele pega aqui 1 sobre lambda, essa é a constante de Heidelberg, que é dada em centímetros, e 1 sobre N1 sobre N2 e 1 sobre N1 ao quadrado. Tá legal? De novo, o N1 é um número inteiro e o N2 é o N1 mais 1, N1 mais 2 e assim por diante. Tá legal? E você consegue calcular e realmente ele previa a posição de cada linha. O que tem essas duas coisas em comum com o estudo do Planck? Aparece na formulação do fenômeno, certo? Números inteiros. Então lembra, o Planck colocou números inteiros para dizer que a matéria era quantizada. Então isso foi importante porque estava refletindo que a natureza estava trabalhando com quantidades inteiras, não quantidades fracionadas. Então, esse era o conhecimento que se tinha na época. Tá? As séries aqui do hidrogênio, que foram conhecidas como séries de Lyman, é o nome normalmente do cientista que estudou. Séries de Paschen, que é no infravermelho, a de Balmer, que é esse cara aqui que ficou no visível, e a de Lyman no ultravioleta. E a equação de Heidelberg que conseguia prever a posição certinha, os comprimentos de onda de cada uma. Não previa a intensidade, só o lambda que ele conseguia calcular. Bom, isso pode ser usado, por exemplo, né, sabendo que você tem, de novo, aquela história. Se eu tenho um corpo quente, eu vejo o espectro de emissão contínuo dele. Se essa luz, que eu sei que seria contínua, passa por um outro material, né, e eu de novo decomponho ela, eu vou ver que eu posso ter absorção ou posso ter emissão. Se você pega no meio, né, um corpo quente, que a estrutura ou a composição desse próprio corpo negro, desculpa, não corpo quente, corpo negro tem composição que possa absorver aquela luz, você vai ver esses espectros aqui também, faltando luz, que é o espectro de absorção, ou emitindo luz, que é o espectro de emissão. Então, corpo negro que eu falei, o Sol. Quando você pega o espectro do Sol, aqui é do ultravioleta até o infravermelho, você vai ver, né, isso daqui seria longo, uma coisa comprida, então eles decompuseram aqui, olha, de 390 até 426, depois 400, aqui é 390, 410, 32 e assim por diante, aqui um pouquinho para frente. Então perceba o seguinte, que o espectro do Sol, ele não é contínuo, está cheio dessas linhas aqui de absorção. O que significa isso? Significa, depois, obviamente, os caras sabendo, né, que o Sol tem elementos químicos lá dentro. Que elementos químicos? Basta você ir para o laboratório, aquecer o sal do elemento químico, lá o que seja, ou de uma molécula, e ver quais dessas linhas aqui são absorvidas. Vem aqui no Sol e fala, olha, entre 518 e 568 tem essas linhas aqui que eu vi ser absorvidas. Que elementos tem dessas linhas? Então, por exemplo, o E, se você vir aqui, é ferro. Então, essa técnica, ou esse estudo aqui, permitiu descobrir o seguinte, que o Sol está cheio de elementos químicos. Certo? E é daí que depois, mais para frente, a gente conseguiu entender como que é que as estrelas se formam. E nós conseguimos concluir que são nas estrelas que os elementos químicos são sintetizados. Certo? E depois, na hora que elas explodem ou colapsam, o resto da estrela, que não vai virar mais estrela,
se aglomera, vira um planeta e esse planeta fornece todos esses elementos químicos para desenvolvimento de vida, ou seja lá o que for. Ok? Então, todo elemento químico que tem no seu corpo, como a gente já falou, foi sintetizado numa estrela. Como a gente sabe que a composição das estrelas, estudando a luz que é aquela estrela, daquela estrela que chega até nós. Então, se eu sei, se eu tenho uma estrela longínqua, basta eu capturar a luz, separar essa luz aqui para ver se há absorções, fazer isso no laboratório, determinar quais elementos absorvem nesse comprimento de onda aqui no laboratório. E aí eu determino. Então você vê que no caso do Sol você tem cálcio, você tem hidrogênio, você tem ferro, você tem magnésio, né? Você tem nitrogênio, oxigênio lá também, água formada. Mas como assim água no Sol? Tem água lá também, certo? Óbvio, ela forma, já decompõe. Você tem outras formas moleculares e assim por diante. Tá legal? Então tem carbono, tem outros elementos no Sol que a gente vai ver mais para frente aí. Como os átomos podiam emitir ou absorver exclusivamente essas linhas, essas frequências ou cores aqui, e não todas simultaneamente. Então, o modelo atômico tinha que explicar isso também. Então, recordando o modelo de Rutherford, né, tinha aquela falha da física clássica, que se você tem um modelo de cargas elétricas negativas ao redor de uma carga positiva, eles não iam ficar em órbita aqui em volta, né, paradinhos ou em órbita sempre da mesma distância dessa carga positiva. Eles iam sair, né, eles iam ser atraídos aqui, se ele está numa órbita ele acaba sendo atraído, tem uma força de atração, e ele ia acabar colapsando, ou ele ia acabar colidindo com o núcleo e ficar preso lá devido à força de atração, ele cairia para o núcleo. Então, primeiro, o Rutherford propôs isso daí. Por que ele propôs? Lembra que ele ficou um ano até poder publicar, justamente porque eu acho que ele percebeu isso daí. Ele sabia que esse modelo ia ter problemas. O problema maior é que o experimento estava dizendo para ele que era assim que era a matéria. E o pior, o experimento estava dizendo para ele que os elétrons não caíam no núcleo. Certo? Como que você explica isso? Então, é nesse momento que você percebe que existem dois tipos de cientistas. Aquele um que tem um pensamento original do zero, que são pouquíssimos na realidade, e aqueles uns que nasceram no momento certo, certo? Conhece toda a informação necessária para pensar sobre o assunto, por isso que é importante você estar atualizado sobre o assunto que você está estudando e estudar tudo o que você pode, porque assim você pode contribuir para a sua área de estudo, ok? Então, esse cara era o Bohr. Então, de novo, como que ele poderia responder essas questões? O Bohr é um dinamarquês, em 1913, certo? O Niels Bohr, ele pegou o conhecimento do modelo de Rutherford, a proposta de quantização da matéria do Max Planck, ele pegou a explicação do efeito fotoelétrico, que corroborava com a quantização das ondas eletromagnéticas, ou dos fótons também, e ele pegou os resultados dos espectros de linha. O que ele fez? Ele simplesmente falou o seguinte, ele foi cara de pau. Ele falou que o átomo só pode perder energias em certas quantidades discretas, certo? Ele assumiu o seguinte, a física clássica, as leis da física clássica não explicavam o átomo, a realidade do átomo, eram inadequadas e tinham que ser mudadas. E ele pôs alguns postulados, como os gregos fizeram e o Dalton também fez. Ele disse o seguinte, os elétrons giram ao redor do núcleo positivo, com velocidade constantes, em órbitas circulares de raios constantes. Ou seja, o raio não diminuía, o elétron não cairia no núcleo. Ele assumiu isso, simplesmente falou, moçada, é o seguinte, as leis antigas não funcionam, certo? Nós temos que assumir que os experimentos estão mostrando isso para nós. Então nós temos que assumir essas novas proposições. O que mantinha o átomo unido era justamente a atração dos elétrons pela carga positiva do núcleo e vice-versa. Então, a atração coulombica entre o núcleo positivo e o elétron, que gira ao redor, é que mantém o átomo, a estrutura do átomo. Ele não cai, e ele só vai sair de lá se você der energia para ele suficiente que seja maior que essa atração coulombica.
Entenderam isso? Ou seja, se eu quero tirar esse elétron aqui, ele está a uma certa distância do núcleo, então ele tem uma força de atração aqui. Se eu quero tirar ele daqui, eu tenho que fornecer energia que seja maior que isso daqui, que é essa força de atração. Perceba que esse modelo já começa a explicar o efeito fotoelétrico. Lembra dos cada metal tinha um valor mínimo de energia necessário para poder começar a ejetar elétrons? Então, se eu jogo um fóton, esse elétron absorve o fóton, que tem energia, que transporta energia maior do que a força de atração que o núcleo tem sobre ele, ele é ejetado, ele sai do átomo. Então, o modelo de Bohr, já com esse próprio postulado, já começava a explicar esses efeitos, tá? Uma observação experimental. Então, nessa órbita estável, o elétron não emite nem absorve energia. Ele está num estado estacionário, ele não vai cair no núcleo. Essa foi o postulado mais importante. Ele disse que essas órbitas são estáveis. Você não perde energia, que era normalmente a física clássica colocava. Quando tem uma carga elétrica ou quando você está em uma órbita e você está sendo atraído para baixo, você vai perdendo energia, por isso que você vai para baixo, vai emitindo essa energia de certo modo, seja de calor, seja de fricção, ou seja de emissão de luz, e vai naquela outra direção. Ele falou que não, no caso dos elétrons, essas órbitas são fixas, eles estão lá paradinhos, certo? E eles não caem no núcleo, e essa é uma propriedade do átomo. Não funciona para o nosso mundo macroscópico, mas funciona lá para aquele mundo microscópico. Você só tem órbitas nas quais o elétron tem um chamado momento angular específico, tá? Dado por essa equação aqui. Momento angular, na verdade, vocês viram provavelmente no ensino médio, momento linear. Momento angular é a quantidade de movimento quando você está em um movimento circular. Tá legal? Então, não se preocupe muito com isso daqui também, mas esse é. O que é importante de ver aqui? Ele deu a equação, isso é a massa do elétron, isso daqui é a velocidade dele, isso daqui é o raio dele, a distância até o núcleo, tá? Que também pode ser expressa por essa equação aqui, onde H é a constante de Planck. Por que ele pôs isso daqui? Porque ele usou justamente a condição de quantização para definir que só existem certas órbitas. Lembra dos números inteiros que apareciam no Planck, depois apareciam nos espectros de emissão, nas equações de Heidelberg, certo? E do Balmer? Está aqui. Eram os números referentes às órbitas dos elétrons. Então você vai perceber que quanto mais próximo do núcleo você tiver, que é uma força de atração, mais energia você tem que dar para um elétron que está mais aqui dentro, olha, para ele sair do átomo do que esse que está aqui. Então isso explica até parte da química. Por que o elétron da última camada é que faz a reação química? Ah, porque ele está mais perto do outro. Não, não é por isso. Esse daqui, se ele está mais longe, certo? A energia ou a força de atração é menor porque ele está mais distante. E a força de atração depende da distância. Ela varia com o inverso do quadrado da distância. Certo? Então, para você arrancar esse elétron aqui, você precisa de menos energia. Para você tirar isso daqui, muito mais energia. Ok? Então, isso também já explicava as emissões. Se eu estou arrancando esse elétron, se ele vai perder energia, por exemplo, ele perde menos energia, porque ele está mais distante, do que esse daqui que tem mais energia para arrancar e mais energia para perder, se ele voltar para cá. Então, os espectros de emissão também ele explicou através disso. A transição eletrônica, né, a saída de um elétron de uma órbita para ir para outra e assim por diante, ela só é permitido se a energia ganha ou perdida, ela é exatamente igual à diferença de energia entre essas duas órbitas. Então, suponhamos, se eu tenho um elétron aqui nessa órbita, se eu quiser transferir ele para uma órbita maior, eu tenho que fornecer quanto de energia? Essa órbita tem uma certa energia em relação ao núcleo. Essa órbita tem uma energia um pouco maior. Qual é a diferença entre essas duas? Essa diferença aqui, ó. Tá? Se eu jogar um fóton lá com essa diferença de energia, o elétron absorve e pula para cá, certo? Ele aparece aqui. Se eu jogar uma diferença de energia que vai cair aqui, ele não absorve. Então é por isso que as emissões e absorções são quantizadas, porque na verdade elas são transições eletrônicas. Quando a gente vê aquelas linhas de absorção e emissão,
São linhas de elétrons que estão absorvendo exatamente aquela quantidade de energia, porque aquela quantidade de energia leva ele para órbitas permitidas, né? É a chamada condição de ressonância. Então, com isso, ele explicava todas as linhas de emissão de todos os átomos, na verdade, mas eles começavam com o mais simples, que é o hidrogênio. Legal? Quando você começa a colocar muitos elétrons no átomo, dá uns problemas daí de interação entre os elétrons, repulsão intraeletrônica e assim por diante, que davam um desvio. Mas para o átomo de hidrogênio, que o modelo atômico, todos os modelos atômicos, eles são basicamente para explicar o átomo de hidrogênio. E aí você extrapola para explicar os outros. Então, qual é a equação que ele colocou? Levando em conta esses números aqui, ele calculou, veja, se um elétron sair daqui para ir para cá, ele vai ter uma emissão ou absorção de 122 nanômetros, certo? Que cai aqui nessa região do visível, que está aqui essa linha. Se você for sair daqui e for para lá, dá 94 nanômetros, que cai aqui nessa região. Então ele explicou todas as linhas, veja, você não precisa ser só dessa daqui. Você pode sair daqui para cá, que ele não está mostrando, mas sair das órbitas. O estado de inicial é o 1 e o estado final aqui é o 2. Tá? Nesse caso dessa transição, o estado inicial, o N1, é 1 e o N2 é 6. Então, se você puser na equação de Heisenberg, também funciona. Tá legal? Baseado, né, em interação somente de duas cargas elétricas, né, ele propôs uma equação para calcular a energia de todas as órbitas possíveis. Essa é a equação que o Bohr propôs. Então, a energia de cada uma das permitidas para cada órbita, para a existência de elétrons no átomo, ela dependia da massa do elétron, do número de prótons, que é o número atômico, da carga do elétron, da órbita que ele estaria, o m aqui, o número inteiro, e da constante de Planck. Então, com essa equação é que ele fez os cálculos das energias possíveis de existirem dentro dos átomos, e ele percebeu que batia certinho com o experimento. Então, se a sua teoria explica o experimento, ela é a mais correta, até que surja um problema que ela não explica e aí vem outra teoria para isso. Tá? Uma coisa importante aqui é que a gente não tinha falado isso antes, veja, o número de prótons, certo? Como que surgiu essa história do próton aqui, que nós falamos dos elétrons? O próton, né, o Goldstein, que ele tinha falado lá sobre ele descobrir os raios catódicos e tal, ele também fez um experimento, está isso na parte 1 lá que nós vimos. Ele fez o experimento de inverter, ele foi ver se existia raios que provinham do ânodo também. Ele fez os experimentos, tá? Aqui está mostrando que se você fizer a inversão, está nesse endereço do YouTube, para quem quiser acessar depois individualmente isso, mas ele fez a inversão e ele percebeu que, inversão do posicionamento, tá? Chamados de raios anódicos ou raios canal. E isso daí, na verdade, era decorrente da emissão de partículas positivas, certo? Essa emissão, né, aqui está a cor que é emitida, é um pouco diferente, não é verde, aquela lá aparece cor vermelha, né? E a descoberta do próton foi depois atribuída a Rutherford, e foi em 1920. Lembra-se que ele publicou o artigo dele em 1911. Ele continuou estudando, ele foi ver sobre a natureza dos raios canal, e foi aí que ele descobriu os prótons e nomeou os prótons. Tá legal? A proposta do Bohr foi em 1913, foi depois foi bem antes, né? Foi depois do modelo de Rutherford, mas foi antes da descoberta do próton. Então aqui, na verdade, era a carga positiva do núcleo. Ele não usava esse termo próton, mas depois passou a ser chamado de próton. O Bohr usou esse modelinho simples aqui, olha, entre duas cargas estáticas, ou carga em movimento, uma estática e outra em movimento, para deduzir essa equação. Na aula seguinte a gente vê como ele chegou a isso, que é importante perceber com a matemática simples que ele usou e para entender também a relação com os outros experimentos que haviam lá, principalmente do Heidelberg, que nós vamos ver que batia. Tá? Então essa primeira parte aqui termina, essa aula 2 termina aqui. Para quem tem acesso ao livro do Atkins, né, leia a página 38, itens B1 e B4 para essa aula inteira, não é essa bibliografia aqui, é para essa aula inteira. O pessoal que está acessando o Brown, veja o capítulo 2 e já pode ver também o capítulo 6, o capítulo 2 vai até o item 2.4, mas o capítulo 6 também vai ser utilizado, tá legal?
Para a próxima aula, eu peço para vocês leiam lá no capítulo 6. Nós vamos abordar na aula a equação de Bohr para esses cálculos de linha de emissão. Nós vamos falar de de Broglie, a dualidade partícula-onda do elétron, que o elétron uma hora se parecia uma onda eletromagnética, outra uma partícula. O princípio de certeza de Heisenberg, a gente vai entender por que ele existe, né? E a mecânica ondulatória e funções de ondas atômicas, os orbitais a partir das equações de Schrödinger. Esse cara aqui, esse modelo aqui é um modelo que veio adicionar, né, que descobriu que as órbitas não eram circulares, como eram propostas lá, então aquele modelo, a representação do modelo que normalmente se faz não está correto, e que é importantíssimo esse modelo atômico, porque os orbitais são aqueles que participam realmente da ligação química, e são eles, inclusive, que definem a geometria de uma molécula. Então, se você tem uma proteína, né, uma enzima, que ela depende da estrutura para poder fazer a função biológica dela, em última instância, quem determina a estrutura dessa proteína são os orbitais que são usados por esses átomos se ligarem. Tá ok? Então, leiam a bibliografia, façam os exercícios e na próxima aula a gente volta. Ok?